sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Estamos começando mais uma edição do programa Roda de Conversa, hoje diretamente do estúdio Sérgio Simões, o estúdio do A Tarde Play. Neste mês de novembro, onde estamos todos empenhados em falar sobre a saúde do homem, vamos conversar sobre a necessidade da população masculina quebrar os preconceitos na hora de se cuidar. E também falar sobre o câncer de próstata. Esse tipo de câncer recebe destaque, pois é o segundo que mais afeta os homens, ficando atrás apenas do câncer de pulmão. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, apenas neste ano de 2023 foram registrados aqui no Brasil mais de 71 mil casos, sendo que aqui na Bahia foram contabilizados mais de 6 mil casos de câncer. E para falar sobre o assunto, eu tenho a honra de receber o Dr. Felipe Prado, ele que é urologista. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Laís. Obrigado, Tati, pela oportunidade de falar a todos os ouvintes e espectadores. Vamos conversar bastante hoje sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem, por que o homem deve se cuidar, por que o homem deve ir ao médico e não apenas ao urologista. Mas é um tema realmente muito importante que precisa vir à tona. Participa também do nosso bate-papo o Emerson Pestana, ele que além de psicólogo é co-idealizador do projeto Seja Homem. Obrigada, Emerson, pela sua participação. Eu que agradeço pelo convite em participar aqui com vocês. Eu, enquanto psicólogo e também educador, eu fico feliz por fazer parte desse processo que também é um processo de educação. A gente entende que para a gente conseguir mudar alguma coisa que é estrutural, que é social, a gente precisa intervir com justamente a educação. E para fechar o nosso bate-papo, seu Bonifácio, de 71 anos, que passou recentemente por um tratamento de câncer de próstata e está aqui com a gente para compartilhar um pouco das suas experiências. Obrigada pela sua participação. Falar sobre minha experiência, exatamente. Maravilha. Felipe, eu já quero começar contigo falando um pouco o seguinte: o diagnóstico precoce nós sabemos que é muito importante, que é fundamental para aumentar as chances de cura. Queria que você falasse quais são os sinais e os sintomas para descobrir aí o câncer de próstata. Muito importante começar com esse tema, Laís, porque, veja, o câncer de próstata, de modo geral, ele não dá nenhum sintoma. Então, é uma doença silenciosa e que a pessoa só descobre se for urologista investigá-lo. Quando o câncer de próstata está dando algum sinal, seja um sangramento na urina, seja uma dor na pelve, já é um sinal de uma doença avançada, em que as chances de cura reduzem bastante. Só para se ter uma ideia, quando o câncer de próstata é diagnosticado ainda nas fases iniciais, a chance de cura é mais de 90%. Então a chance de cura é muito alta. Mas em estágios avançados, realmente essa taxa cai bastante. Então é importante ir ao médico mesmo sem sentir sintomas, antes que eles surjam. Seu Bonifácio passou recentemente por um tratamento de câncer de próstata. Eu queria que o senhor falasse um pouco como é que foi o seu processo desde a descoberta até a cura. Muito bem. É o seguinte, como o doutor Filipe falou, o câncer de próstata é silencioso. Eu não sentia nada. Urinava normalmente, nenhuma dor, nada. Aí, recentemente, eu fui fazer uns exames que ia fazer uma viagem. Estava com problema de hérnia. Minha mulher disse: vai fazer exame que você não vai viajar com essa hérnia. Aí, onde aconteceu que o PSA deu alto. Eu nunca tinha dado alto. Deu 12, depois fiz o segundo, deu 10, outro, sei lá mais. Aí eu fiquei preocupado. Estava com o urologista, o outro Felipe. Foi quando eu conheci o doutor Felipe. Aí eu voltei e fiquei diretamente com o doutor Felipe, porque ele me deu toda a orientação, explicou direitinho. Passei por uma série de bateria de exames. Não? Cada um mais complexo do que o outro, mas claro, eu fiquei com medo. Mas o Felipe foi me orientando devagarinho, não tenha medo, você tem 90 e tantos por cento de cura. E até quando foi feita a cirurgia, ficou tudo tranquilo, não senti nada. Então, maravilha, graças a Deus. Então você sempre se cuidou, sempre fez seus exames? Fazia. Quando eu fazia, aí fazia o toque, o homem tem medo de toque, eu nunca tive medo. Aí ele dizia assim: você está com uma próstata de criança. Beleza. Fazia o PSA, deu normal, mas da última vez que ele disse: você está com a próstata de criança, e eu faço o PSA da alto, eu não entendi nada. Aí fiquei meio desesperado.
Pois é importante esse relato do seu Bonifácio, Excelente. Emerson, porque esse é o percurso que muitos homens acabam trilhando e alguns deles acabam escolhendo um outro caminho, que é não se cuidar, né, por preconceito. Queria que você falasse um pouco como é que o seu projeto, Seja Homem, ajuda na desconstrução do preconceito, desses paradigmas. O projeto Seja Homem, ele foi idealizado com o objetivo de oferecer uma rede de apoio para homens que precisam simplesmente falar sobre si. Então, durante o projeto, nós vamos também ir trabalhando algumas outras coisas, porque vamos conversando com outros homens sobre a necessidade do cuidado. É muito comum ouvir relatos de homens que vão no médico uma vez a cada 5 anos, ou só vão quando realmente estão se sentindo muito mal, que só vão para emergências. E a gente observa que isso vem muito do histórico social, né? As meninas, elas são sempre incentivadas desde que tem a primeira menstruação ou até antes disso aí no ginecologista, a fazer o acompanhamento. E nós homens não temos esse espaço tão aberto, né? Seja pela dificuldade em se colocar nesse lugar de vulnerabilidade, de aceitar que pode estar com alguma coisa e não saber lidar com isso. Aí já vem a dificuldade em lidar com as frustrações, com as ansiedades de estar com um problema, da necessidade de procurar por ajuda. Então, todas essas questões estão intrinsecamente relacionadas com a dificuldade do homem de procurar um apoio. Esse projeto foi fundado aqui em Salvador, mas Sim. tem um alcance no Brasil inteiro, Sim, Emerson? sim. Então, quando a gente começou com o projeto, eu e o meu colega, o Aécio, ele também é psicólogo, nós estávamos com um objetivo de participar de projetos mais acadêmicos, mais científicos, de produção de palestras, de artigos. Mas então veio a pandemia, em 2020, estava todo mundo enclausurado dentro de casa. Nós tínhamos feito algumas rodas de conversa presenciais e o alcance era bem pequeno. Já ocorreu de ter rodas de conversa só com eu e ele, a gente sentou e começou a conversar. Depois o projeto foi crescendo, conseguimos mais outras pessoas para participar e durante a pandemia nós percebemos que estávamos sozinhos. Eu e ele estávamos sozinhos. Eu já era casado, ele também, mas a gente estava sozinho, a gente não tinha com quem conversar, com outros homens com quem conversar, porque estávamos presos em casa. Abrimos esse espaço nas redes sociais, principalmente no Instagram, de realização de rodas de conversa semanais. Então nós ficamos de março de 2020 até mais ou menos junho de 2022, fazendo rodas todas as terças-feiras. Com homens. Com homens. Com homens, sempre debatendo um assunto diferente. Exato. Nós propomos alguns temas que surgem. Essa semana, inclusive, o tema foi De Verdade Você Está Bem? E antes a gente fez uma roda de conversa sobre solidão. E essa temática do não ter com quem conversar, do não ter com quem ser vulnerável, por medo de se expor, ele é um tema bastante recorrente. Então, a gente abre esse espaço e chegamos a ter mais de 20 pessoas do Brasil inteiro. Gente, como eu tinha dito mais cedo, gente do Amapá, gente do Rio Grande do Sul, a gente consegue alcançar todas as regiões do Brasil com esse espaço. Belíssima iniciativa, viu, Emerson? Seu Bonifácio, no decorrer do tratamento, eu imagino que receber o diagnóstico de câncer é algo bem pesado, que assusta todos nós. Esse é o segundo diagnóstico que o senhor teve. Queria que o senhor falasse um pouco como foi emocionalmente receber esse diagnóstico que estava com câncer de próstata. É um choque, né? Quando eu recebi, quando os perguntas vieram, mas o que fazer? Mas aí você procura um profissional competente, que lhe dá toda a orientação, que ele lhe possa confiança, aí você se sente confiante. Aí você diz, não vai ter nada não. E eu me senti confiante, fui fazer a cirurgia tranquilo, numa boa. Melhor do que a primeira. E não foi uma só, foram 2 cirurgias de próstata e de hérnia ao mesmo tempo. E foi tudo tranquilo, graças a Deus. Felipe, existe uma faixa etária indicada para dar início à realização dos exames, o PSA, o exame de toque? Tem sim. No sentido do rastreio do câncer de próstata, e aqui vale a pena a gente parar um pouquinho para entender o que é rastreio. Rastrear é você buscar encontrar alguma doença antes de dar sintoma, né? Então, quando que deve ser feito esse rastreio do câncer de próstata? De modo geral, a partir dos 50 anos de idade até os 75, de modo geral. Mas existem algumas peculiaridades. Se existe história familiar positiva, ou seja, pai, irmão com câncer de próstata, antecipar
para 45 anos. Existem algumas sociedades do mundo que começam a partir de 40, mudam um pouquinho se a cada 2 anos. De modo geral, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda isso a partir de 50 anos ou aos 45, se tiver fator de risco. Acompanhamento todos os anos com o PSA, que é um exame de sangue. A gente vai todo ano no médico, no clínico, no cardiologista, enfim, e pede ali glicemia, hemograma, médio colesterol, adiciona o PSA, né? E o exame do toque naqueles pacientes que têm indicação de fazer exame de toque. O que é que pode levar uma pessoa a ter câncer de próstata? A gente fala sempre de fazer atividade física, ter uma alimentação saudável. Existe, doutor, algum hábito, né, da nossa rotina que pode ocasionar você ter um câncer de próstata? Sim. Alguns tipos de câncer, por exemplo, câncer de pele, a gente sabe que a exposição a certos tipos de raio, a luz solar excessiva, sem proteção, aumenta a chance. Em caso de câncer de próstata, a gente não tem exatamente aquilo que vai causar câncer de próstata, mas a gente sabe que para todos os cânceres, incluindo o câncer de próstata, a gente precisa evitar o tabagismo, e hoje em dia tem também esses vapes, né, os cigarros eletrônicos, que são aí uma febre, principalmente entre os jovens. Pois é, né? Os jovens estão usando cada vez mais cedo, e isso é tão danoso quanto o cigarro comum. Sedentarismo, né? Sedentarismo é um grande problema, porque a obesidade é também um fator de risco para câncer de próstata. Alimentação saudável é importante também. Noite de sono adequada, né? Evitar o estresse, são medidas que sim, são preventivas para qualquer tipo de câncer. Como o câncer de próstata é o segundo mais comum em homens, só perde para o câncer de pele não melanoma, que é uma entidade que a gente nem classifica, então a gente considera o câncer de próstata como sendo o câncer mais comum no homem. 28% de todos os cânceres que o homem pode ter é câncer de próstata. E, infelizmente, é o segundo que mais mata também. São muitos óbitos, cerca de 70 mil novos casos de câncer de próstata todos os anos e 15 mil óbitos. Ou seja, é muita gente tendo câncer de próstata e falecendo disso. Precisamos falar sobre esse tema com responsabilidade, não só no mês de novembro. Vocês concordam comigo? A gente tem que ampliar o debate, Emerson, para além do mês de novembro. Estamos vindo aí da campanha Outubro Rosa, uma campanha importante que fala sobre a saúde da mulher, a importância do diagnóstico precoce, né, de você fazer os seus exames, para você ter ali um acompanhamento, a saúde da mulher como um todo. Sim. Agora, no Novembro Azul, a gente também debate a saúde do homem, mas não só desse mês de novembro. Qual a importância para você da gente falar e ampliar esse debate para além do mês onde a gente tem a campanha? Perfeito, perfeito. A gente precisa pensar a saúde do homem integralmente, né, em todos os aspectos da vida dele, tanto social, quanto psicológico, emocional, espiritual, que seja, tanto quanto físico. O câncer de próstata, ultimamente, a gente vem falando muito sobre isso, por ser um caminho em que a gente consegue entrar para falar sobre, mas talvez o doutor possa me confirmar depois os números exatos, mas a gente também precisa falar, por exemplo, sobre o câncer de pênis, que ocorre muitas vezes por falta de higienização correta. Então, são cerca de 500 por ano. Excelente, Emerson, isso que você falou. É mais de 1.000 casos, cerca de 1.600 novos casos de amputação de pênis por conta de câncer. E câncer de pênis está muito relacionado com falta de higiene, né? Assim, é um problema que em alguns países desenvolvidos praticamente inexiste. Sim. Sendo que no Brasil, especialmente no Norte e Nordeste, é um problema muito comum e está associado com o nível de instrução, nível socioeconômico, nível de higiene, e a gente realmente tem esse problema importantíssimo no nosso país, infelizmente. E por isso que é importante a gente abrir esses espaços para falar sobre isso, porque esse é um problema estrutural. Não adianta nós tentarmos agir no individual para resolver um problema que é coletivo. É uma questão de estrutura de uma sociedade que é machista e que atinge também os homens, né? A gente pensa sempre no machismo atingindo as mulheres. Claro que eu não vou tentar escalonar o quanto o machismo atinge as mulheres como atinge os homens, mas a gente precisa ter noção de que essa estrutura ela está fadada ao fracasso, né? Social mesmo, né? A estrutura ela é fadada ao fracasso da própria sociedade. Então, abrir esse espaço de educação, abrir esse espaço de falar sobre, de chegar nas pessoas de maneira responsável, como nós estamos fazendo aqui nesse momento, é extremamente importante para a estruturação de uma nova sociedade.
Com certeza, você falou há pouco, Emerson, da importância da rede de apoio. E o projeto Seja Homem se propõe a Sim. dar apoio a outros homens e a debater assuntos importantes, não só sobre os homens, mas sobre esses paradigmas todos, sociais, estruturais. Queria que você falasse um pouco de que modo o psicológico pode ajudar nesse processo de desconstrução. Perfeito. Existem vários estudos que indicam que uma rede de apoio ela serve inclusive como prevenção para o surgimento de novas doenças, certo? Uma rede de apoio forte, não só familiar ou de amigos, como também de um médico, de uma equipe médica competente e que dê esse apoio à pessoa no processo tanto de descoberta, quanto de acompanhamento, quanto de cura, é extremamente importante. O homem é criado para não estar no lugar de vulnerabilidade. A gente cresce com essa ideia de que a gente não pode ficar doente porque a gente precisa dar conta de alimentar a família, porque a gente precisa dar conta de cuidar da esposa, dos filhos, porque a gente precisa ser o melhor no trabalho. Então, esse ambiente de criação dos homens, ele entra como um espaço de luto mesmo, né? Você, de repente, não uma perda física, mas você perde um ideal daquilo que você era em algum momento da sua vida. O apoio psicológico ele surge com essa promoção do bem-estar, com uma promoção de um espaço em que a pessoa ela possa ser ela mesma, sem aquele espaço do câncer ou da doença, seja lá qual for. Falando em rede de apoio, eu queria saber de seu Bonifácio, como foi esse processo? Você teve apoio de familiares, de amigos nesse processo, desde a descoberta até o tratamento do câncer? Apoio familiar. De amigos eu pouco conversava sobre o assunto, né? Mas, porque, como ele falou, a gente ainda esconde um pouco. Quando fala, você está de câncer, bicho, aquele assombro. Mas eu nunca neguei, por exemplo. Tem gente que diz assim, no TCA, fala baixinho para ninguém ouvir. Eu não, tu é câncer mesmo, você é um câncer, né? Então, o apoio mais familiar e também, mais uma vez aqui, ó. Pois Apoio formidável, não teve pra onde correr. Doutor Felipe é médico, acompanhou todo o acompanhou tratamento. todo o tratamento, todo o apoio. Fabuloso, fantástico. Imagino que é muito recompensador, Muito. né, doutor Felipe? Muito, não é fácil, né? A gente que é profissional de saúde, a gente se prepara ao longo de muitos anos, se dedica mesmo à profissão para fazer uma coisa bem feita, para dar um atendimento de qualidade. E o principal prêmio que a gente tem é o reconhecimento do paciente. Realmente é uma coisa que faz tudo valer a pena, né? Como a gente lida com seres humanos, especialmente pacientes que muitas vezes têm problemas que são consideráveis, né? Você precisa mesmo prestar atenção na demanda do paciente, entender que existe a família por trás, existe uma história por trás, né? Como eu falei, ele já tinha história de outro câncer, então já vem um paciente que, de novo, né? Mas vamos vencer de novo. E graças a Deus ele foi operado, a gente fez a cirurgia dele em julho, né, Bonifácio? Foi cirurgia robótica que a gente fez. Exatamente, eu ia perguntar isso, cirurgia robótica, né, doutor? Isso, é. O câncer de próstata ele pode ser tratado de diversas formas, né? Existe o câncer de próstata bem inicial, que a gente só faz acompanhar, porque é um câncer de próstata muito inicial, num paciente mais jovem, você pode acompanhar, claro que o paciente deve concordar com isso também. Existe aquele tipo de câncer que a gente pode fazer uma radioterapia, uma terapia minimamente invasiva. A cirurgia é um tratamento que é extremamente efetivo, né? Pode ser realizada por via convencional, que é com corte maior, que a gente fala cirurgia aberta, vulgarmente falando, cirurgia por videolaparoscopia e hoje em dia, mais recentemente, cirurgia robótica, que a gente consegue oferecer uma ampliação da visão do cirurgião, visão tridimensional, com a precisão de uma plataforma robótica, o robô não treme, o robô não cansa, né? Então você consegue otimizar o resultado, que tanto, a gente chama isso de trifecta, tanto o resultado oncológico, que é curar o câncer, quanto reduzir a taxa de complicações, né, que são, ou seja, precoces, sangramento, infecção, até mesmo complicações tardias como disfunção erétil e incontinência urinária. Então, uma plataforma robótica associa a tecnologia a um tratamento que já está muito bem estabelecido, que é o tratamento cirúrgico do câncer de próstata. Ao longo dos anos, doutor, tivemos um avanço muito grande do que diz respeito à tecnologia com a medicina. Queria que o senhor destacasse pontos importantes ao longo desse caminho que é tão importante, né? Que impacta certamente no tratamento do paciente. Muito, muito. A tecnologia ela vem a acrescentar mais armamento para a gente diagnosticar cada vez mais cedo o câncer.
Isso é importante, mas a gente tem que ter muito cuidado, porque não adianta também identificar uma doença muito precoce num paciente jovem. Vou dar um exemplo. Um paciente de 47 anos e você identifica um câncer muito, muito, muito inicial. Talvez o tratamento para esse paciente seja muito invasivo, seja muito danoso, muito mórbido, que a gente fala essa palavra, muito mórbido, e a gente possa só acompanhar. Então é preciso muito ter cuidado com a tecnologia para ajustar o perfil do paciente. Muitos pacientes me perguntam, trazendo essa questão da tecnologia, será que não existe, doutor, tanta tecnologia assim? Será que não existe hoje em dia algo que substitua o exame do toque? Né? Uma pergunta que eu recebo muito no consultório. Eu falo, ó, o exame do PSA é uma coleta de exame de sangue que você faz pelo menos uma vez ao ano, quando faz o exame de rotina, de colesterol, de açúcar, enfim, você acrescenta o PSA, e o exame do toque dura ali 3, 5, 10 segundos, enfim, muito rapidinho, que você pode fazer uma vez ao ano. O que tem se mostrado em alguns protocolos, que talvez um dia substitua esse exame do toque, talvez um dia, talvez, é a ressonância. Mas veja, a ressonância é um aparelho muito caro, que você demora ali 40 minutos a 1 hora de procedimento, pega acesso venoso. Imagine você fazer ressonância uma vez ao ano em todos os homens do mundo naquela faixa etária. Não existe, né? Então, ainda que haja a tecnologia, ainda assim a gente está usando coisas que já são muito bem estabelecidas há muitas décadas e que são muito efetivas. Então, realmente, nada justifica, né? O homem não querer submeter ao exame de toque, por exemplo. Pois é. E aí não quer dizer, eu falo isso muito, Laís, não quer dizer que o homem que vai ao urologista, ele vai fazer o exame do toque. Eu uso esse número cabalístico, é uma aproximação, nunca parei para calcular isso, mas eu diria que 1% dos pacientes que vão ao meu consultório fazem exame do toque. Não porque eu faço pouco ou o colega faz mais, não é isso. É porque existem várias outras queixas urológicas que não são relacionadas com o exame do toque, né? Infecção urinária, cálculo renal, incontinência urinária, disfunção erétil, vasectomia, infertilidade, enfim, milhares de doenças que não são relacionadas com o rastreio do câncer de próstata. Então, é muito comum o homem falar assim, você foi no urologista, como é que foi lá, ele fez o exame do toque? Se for uma queixa que não tem nada a ver com aquilo, não vai ser feito o exame. Isso ajuda a quebrar, talvez, esse preconceito, né? Não posso ir urologista, senão ele vai fazer o exame do toque. Não tem nada a ver. Preconceito bobo, fruto de uma sociedade homofóbica, machista, não é? E é o que eu digo, homem de verdade se cuida. Eu queria que você falasse um pouco, Emerson, nessas rodas de conversa que você propõe, não é? A partir do projeto Seja Homem, já teve algum relato que te surpreendeu positivamente ou negativamente? Apesar de alcançar pessoas do Brasil inteiro, esbarra numa limitação que é quais são os homens que procuram esses espaços. Geralmente são homens que já passam por um processo de desconstrução, né? São homens que estão procurando um espaço para falar. Então, dificilmente a gente tem algum relato assim um pouco mais absurdo, mas mesmo nesse grupo de homens a gente ainda tem muita resistência, né? Existem homens que já estão com a gente há 4 anos e que nunca foram no urologista. E que já estão na faixa etária indicada para ir a partir dos 50 anos, doutor? Isso é importante. Só fazer um adendo, não interrompendo o Emerson, mas vontade. O homem ele deve ir ao urologista. Eu falo que o urologista é o médico do homem, amigo do homem, assim como o ginecologista da mulher, né, o clínico geral. O homem deve ir ao urologista sempre que tiver alguma queixa, mesmo antes dos 50, né? Quando tiver alguma dúvida, mesmo antes dos 50, mas especialmente nos 50 para fazer a questão do rastreio de câncer de próstata. Dentro do grupo, nós não focamos tanto na questão do adoecimento. Claro que se surgir, como já aconteceu, de homens dentro do grupo falarem que foram demitidos, por exemplo, do trabalho, e não ter com quem falar. Então, abrir uma call rapidinho ali no WhatsApp, chamo alguém que estava online no momento, para conversar, para falar, para desabafar sobre aquilo, porque não tem com quem realmente falar, né? É um espaço é um espaço seguro, que nós sabemos que daquele espaço ali não vai sair, né? A gente faz as rodas de conversa, mas o espaço não fica somente na roda de conversa. Tem um rapaz que o primeiro grupo de amigos dele, para quem ele contou que ia ser pai, fomos nós. Então, depois da família, lógico, nós somos as primeiras pessoas a saber. No meio da roda de conversa, ele joga uma dessa. Hoje, a filhinha dele já está com 2 anos. Né? E é bacana a gente ir acompanhando todo esse processo. Era uma pessoa que hoje está até com a gente no projeto. Né? Nós no projeto hoje somos 5. Então, ele é um dos nossos braços dentro do projeto. E a gente vem fornecendo esse espaço, esse
movimento na tentativa de tentar criar uma rede de apoio, né? Não só de homens que passaram pela dificuldade de ter um câncer, mas que eles sejam semente para que no futuro uma pessoa que precise de um apoio, que precise de uma rede de apoio, uma pessoa que precise de que um outro grupo surja na sua cidade, que seja, como já aconteceu, né? Outros braços do Projeto Seja Homem já ocorreram rodas de conversa presenciais em São Paulo, com pessoas de lá que montaram suas rodas de conversa e aconteceu. Então, nosso objetivo não é só ficar aqui em Salvador. Nosso objetivo é que os homens eles comecem a falar sobre isso e comecem a falar sobre suas vulnerabilidades, sobre suas dificuldades e que sejam acolhidos e preparar outros homens para que também acolham outros homens. Quantos homens, mais ou menos, já foram contemplados com o projeto Seja Homem? Você tem uma ideia? Não. Mais de 100 homens, imagina. Por volta disso, sim. Existem homens que vêm nas rodas de conversa, participam de 2, de 3. Nossas rodas de conversa são muito democráticas, então a gente não acompanha quantas vezes participaram ou quem participou hoje precisa necessariamente participar na semana que vem. É uma roda bem aberta, a gente conversa. É um espaço, se a gente tivesse um espaço físico, seria um espaço de um barzinho, né? Então, assim, eles chegam, a gente recebe, conversa, eles falam, quando há um tema que é de interesse, os homens falam sobre o seu interesse. A gente já tratou de temas mais fáceis, entre aspas, como amigos, ou a gente jogou o tema para eles de amizades, como a gente já tratou de temas mais pesados, como depressão, como baixa autoestima. E são temas que vão chegando e que as pessoas vão falando. Nós chegamos a alcançar por volta de umas 100 pessoas. Se nós tivemos simultaneamente 32 pessoas em uma roda de conversa, é o número que eu tenho, né, de pessoas que compareceram, mas no total, no projeto, por volta de 100. E todo o ambiente é preparado para receber esses homens. Quando você fala do bar, e aí é também um lugar onde os homens se sentem à vontade. Isso. Então tudo é feito pensando em como atrair esse público. Exato. Inclusive, um dos mediadores, né, que é o Écio, que é meu colega e co-idealizador do projeto, tanto eu quanto ele somos psicólogos, né? Então a gente toma esse cuidado de que a mediação seja feita por nós, né, para que esse acompanhamento seja feito com mais responsabilidade. Mas claro que em alguns momentos, quando é uma temática envolvendo, por exemplo, nós tratamos do tema homofobia no ano de 2022, a gente não tinha espaço para falar sobre porque tanto eu quanto ele somos héteros. Então nós convidamos um colega nosso, um amigo nosso, de São Paulo inclusive, que é ativista da área e que ele tratou da temática junto com a gente, foi um movimento muito bacana. Já surgiu temas como paternidade, em que a gente não tinha como falar sobre paternidade, então a temática foi levada por um outro homem que também já é pai, e que ele pôde conversar sobre isso, e a gente ouve não só as pessoas que estão implicadas naquele tema, né? São pessoas que estão implicadas naquele tema e as que estão ali para ouvir e para acolher. Que mais homens sejam contemplados com o projeto e a iniciativa brilhante de vocês. Parabéns, Emerson. Obrigado. Doutor Felipe, nesse mês de novembro, a gente fala muito do câncer de próstata, por conta aí do alto índice. Mas eu queria que o senhor falasse também das outras doenças, como, por exemplo, um jovem que está começando a sua vida sexual. Deve procurar um urologista? É importante a gente ampliar o debate para além do câncer de próstata propriamente dito, né? Perfeito. O Emerson comentou mais cedo que a mulher tem um evento, que é a menstruação, que a mãe geralmente leva ela no ginecologista e a partir daí ela faz o acompanhamento regular. O homem não tem esse evento. Então talvez esse seja um dos motivos para o homem sempre deixar para depois. Eu não sinto nada, eu não tenho esse evento chave da minha vida para ir lá, e acaba deixando para depois e acaba não indo. Só vai quando tem algum problema. Tem vários outros motivos para isso também. Vou dar um exemplo: o mercado de trabalho. A gente sabe das desigualdades entre os gêneros, né? A gente sabe disso, a questão social e econômica, mas isso para o lado do homem também tem um lado negativo. O homem está mais exposto a profissões de risco, e talvez esse seja um dos motivos para o homem morrer mais do que a mulher, para o homem morrer mais cedo do que a mulher, para o homem ter mais câncer do que a mulher nesse sentido, né? Porque diagnostica mais tarde e acaba morrendo desse câncer, né? Isso é um grande problema.
E sem falar no preconceito, né? A gente tem esse preconceito que, como eu falei, vou no urologista, significa fazer exame do toque. Não tem nada a ver. Isso é um preconceito, né? Eu falo muito que a gente tem que ser um amigo do homem. O homem chega para fazer uma consulta com uma queixa, às vezes você encontra 10 queixas diferentes de coisas que nem foram o motivo dele ir lá. Seu Bonifácio, tem um recado aí para esses homens que estão ainda lá no século passado. O que é que o senhor diria para os outros homens que estão em situações semelhantes a que você já teve? Eu diria o seguinte, que deve acabar com esse machismo. Você falou aí que eu tenho um colega, quando dizia, quando a fulano agora vai no 3 meses. No dedo do céu, agora são 2, são 3. Tem essas piadinhas. Você falou, então, ele fica acanhado com esse preconceito e não vai. Alguns não vão, mas tem essas brincadeiras bichinhas que não levam a nada, não produz nada. Entendeu? Mas eu espero que de agora em diante, que essa rotina, esse Novembro Azul seja novembro, dezembro, janeiro, direto. De janeiro a janeiro. De janeiro a janeiro. 365 janeiro dias, a janeiro. né, seu Bonifácio? Com certeza. Recentemente, inclusive, tivemos a publicação do vídeo que repercutiu bastante nas redes sociais, o vídeo do Porta dos Fundos, que o ator Antônio Fagundes fala abertamente do processo, não é? Usando palavras muito comuns, todo mundo fala nos bastidores, e ele ali, enquanto um ator consagrado, falou do assunto muito bem, com informação, trazendo informação e levantando a bandeira da importância de se cuidar. Queria que você falasse um pouco, Emerson, como fazer para romper esse tipo de resistência por parte dos homens? Acho que, em primeiro caso, é abrir espaços para a psicoeducação, né, de educação mesmo popular. Então, eu não vou falar aqui de uma questão individual, porque o individual, como eu já falei, não é o suficiente para mover o coletivo tanto que a gente precisa, né? Ele pode até mover num grupo aqui de 100 pessoas, mas no coletivo mesmo a gente precisa de mais ações, a gente precisa de políticas públicas para isso. O Novembro Azul, ele surge como uma oportunidade, porque, vamos lá, movimenta-se mais dinheiro público com relação a isso, se movimenta-se mais ações legislativas com relação a isso. Então é importante que exista esse momento, é importante que ele seja alargado para o resto do ano. Política pública, Políticas né, Emerson? públicas, é muito exato. importante a gente também falar disso, do incentivo do poder público em ações, Perfeito. em campanhas. A gente tem aí, nesse mês de novembro, várias ações e campanhas do próprio Estado, também do Sim. município, incentivando para que os homens, né, façam PSA, a depender do resultado, né, dê seguimento ao Perfeito. tratamento. Então, você toca num ponto importantíssimo. A Universidade Federal da Bahia tem um dos projetos deles é o cuidado da saúde do homem, né? O professor Anderson Reis, ele é um professor do curso de enfermagem da UFBA, e ele tem esse projeto já que ele remonta lá os tempos também do projeto Seja Homem. A gente já fez algumas parcerias de palestras juntos, de conversas. Esse é um dos espaços que surge também como oportunidade tanto de educação quanto do cuidado. Nesse mês de novembro, ele esteve em parceria com o SUS em campanhas de Feira da Saúde do Homem, né? Então, foi um projeto muito bacana, estava acompanhando pelo Instagram, pelas redes sociais. Existem já ações nesse sentido, né, para que a saúde do homem seja vista integralmente e durante todo o ano. Com certeza. Doutor Felipe, depois do diagnóstico, qual o caminho que o paciente percorre? Bom, importantíssimo, porque existem vários tipos de câncer, né? Graus, na verdade, de câncer, né? Como eu falei, tem casos de câncer que você vai só acompanhar, explica, orienta. É claro que o paciente tem que contar com isso, mas a maioria dos casos a gente vai indicar um tratamento, né? E esse tratamento, quando é um câncer ali inicial, você tem uma chance de mais de 90%, mais de 95% de chance de cura. Geralmente esse tratamento é através de cirurgia, né, hoje em dia no Brasil, principalmente, e esse acompanhamento você vai avaliar globalmente o paciente, ou seja, o seu Bonifácio ele tinha um outro problema, que era uma hérnia que se projetava pelo canal inguinal, né, alça intestinal, enfim, tem que entender também que ali não é uma próstata, você está tratando um paciente. É um ser humano, um indivíduo. É o tratamento então, humanizado, entender que ele tem, quem é a rede de apoio. Várias vezes a esposa dele foi no consultório sempre com ele, né, bem presente, né? E a gente discutia, conversava, explicava, desenhava. Então, esse entendimento do paciente para saber o que ele
que é que ele está entendendo da doença, que tipo de doença que ele tem, quais são as possibilidades, o que é esperado depois da cirurgia, como que será esse acompanhamento depois da cirurgia, né? Porque não é só fazer cirurgia, vou embora, acabou. Não, tem que fazer um acompanhamento, saber se curou mesmo, se esse câncer pode voltar no futuro. Então, é realmente um acompanhamento a longo prazo que envolve não apenas a parte de saúde física, né? Mas também saúde mental, enfim. E a pergunta que não quer calar, doutor Felipe, seu Bonifácio está fazendo o acompanhamento direitinho? Tá, ele é exemplar. Seu Bonifácio? Ele é exemplar. Quando ele não consegue ir lá no consultório, ele manda pelo WhatsApp, eu respondo, tá bom, tá ruim, vamos lá, vamos ver, e caminho para outro colega quando não é problema comigo. E esse acompanhamento ele faz direitinho. É um excelente paciente. Importante falar também do Dr. Google, que muitas vezes o Dr. Google não ajuda, né, doutor Felipe? Atrapalha bastante. Atrapalha, porque o paciente vai lá, olha, muitas vezes copia o que deu no laudo, coloca no Google e tem várias informações, acha que vai morrer, que não tem jeito, que não tem cura. Até que ponto, doutor Felipe, é interessante para o paciente estar, colhendo esse tipo, tendo acesso a esse tipo de informação? A informação é uma coisa fundamental. A gente sabe que a nossa sociedade melhorou muito com a globalização, com o acesso à informação, a disseminação, né, dessa informação, mas é preciso ter muito cuidado. É a mesma coisa que a notícia. De onde veio aquela notícia? Quem escreveu aquela reportagem, né? É a mesma coisa o Google. Você coloca lá que está com a dor na perna e o Google vai te dizer que você vai morrer dessa dor na perna, você precisa ter uma orientação. Você precisa ir num especialista para ele dizer, essa característica dessa dor não tem nada a ver com o que o Google falou. Mas, algumas vezes sim. Algumas vezes a gente tem pacientes que vêm assim, eu dei essa alteração no exame, eu achei no Google que podia ser isso, e foi no médico e realmente era aquilo. Então, acho que a informação é muito benéfica, mas não é para se desesperar. É para, sim, ter opinião de especialista. Exatamente. No seu caso, do seu Bonifácio, foi lá no Google dar uma pesquisada? Não fui. Eu não sei pesquisar esse tipo de coisa, então eu não faço, não. Geralmente quem faz é minha mulher, viu? Ela fica curiosa, me diz alguma coisa ou outra, mas eu não. Eu vou direto no médico, não quero saber de ficar lendo do Google. Como ele falou, tem coisa lá que, em vez de me ajudar, vai complicar. É verdade. E nesses bate-papos, Emerson, você tem tido esse retorno de homens que procuram ali o Google, não vai para o médico, sente uma dor, aí olha no celular, descreve ali do seu jeito e acha que vai ter um medicamento adequado, vai ter, não é? Tem tido esse retorno? É uma necessidade do homem de estar no controle, né? Então a gente tem essa necessidade de, eu estou doente, eu estou com essa dor, mas eu preciso saber antes do médico o que é que eu tenho, porque se não for grave eu nem vou lá. Então, a gente ouve muito esse tipo de relato de homens que se automedicam, estão com uma dor no coração, sentindo palpitação, mas que não vão no médico. A gente já ouviu esse tipo de relato dentro do projeto. Então, é muito comum a gente ver homens que estão nesse lugar de não querer se colocar como vulnerável, de não ter o costume de ir no médico, às vezes por não saber como lidar com aquele tipo de adoecimento, né? Com medo de estar doente e não saber como vai ser lidar com aquele adoecimento, porque até o momento é algo novo para ele, né? O homem, o responsável pela casa. O fortão, inabalável. Exato. Então, de repente, fiquei doente e vou precisar que minha esposa ou que meus filhos cuidem de mim. Eu não quero isso. Também, o esposo também. Exato. Então, eu não coloquei os esposos porque geralmente os homens homossexuais, em geral, vamos lá, não estou generalizando tudo, mas normalmente, com a frequência que a gente ouve, são homens mais desconstruídos nesse sentido de procurar ajuda. Mas, assim, também está correto, não deixam de ser homens, também são homens construídos numa sociedade machista e que precisam estar nesse lugar de controle, estar nesse lugar de ser poderoso, de ser forte, de não adoecer. Então você homem, Ravi, foca aqui em mim, Ravi. Você homem que está acompanhando a nossa gravação, mais uma edição do programa Roda de Conversa, se cuide. Esse negócio de preconceito, né? É coisa do tipo da carochinha, como a gente fala aqui na Bahia. Então, se cuide, procure se cuidar de você e das pessoas também que você ama, viu? Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Se dependesse de mim, eu ficava aqui conversando, aprendendo, conhecendo um pouco mais das histórias.
Ó, muito mesmo. Eu quero começar agradecendo a todos vocês. Doutor Felipe, muito obrigada pela sua participação, obrigada pelo seu trabalho. Quero que você se despeça e também fale o seu Instagram, para que as pessoas acompanhem um pouco mais do seu trabalho. Legal. Eu agradeço imensamente. Eu acho que essa é uma atuação que a gente pode ter, né, que a mídia pode ter em levar informação de qualidade, com embasamento. Vocês tiveram o cuidado de selecionar um profissional para falar da parte técnica, um paciente que já passou por isso, um colega psicólogo, porque é fundamental nesse momento, né? Vocês tiveram cuidado até na seleção desses participantes, então vocês estão de parabéns, tá bom? Agradeço imensamente esse espaço, porque é assim que a gente vai conseguir ter algum impacto. Lá na frente a gente vai olhar para trás e falar assim, poxa, 20 anos depois, como que os homens estão indo mais ao médico, estão se cuidando mais, e são essas pequenas atitudes ao longo dos anos que vão melhorando, né? E está melhorando sim. E quem quiser me encontrar, o Instagram é filipeprado.urologista, tá? O Felipe é um P mudo no final. F-I-L-I-P. Isso, prado.urologista. Lá tem bastante coisa interessante, eu sempre fico interagindo com vocês. Porque esse tipo de informação é importante, né? Pode ser divulgado, porque é um especialista ali dando dicas, compartilhando um pouco da rotina. Doutor Google, a gente deixa ele. Às vezes eu deixo as caixinhas de pergunta também, né? E aí vem cada pergunta tão interessante, as dúvidas. Nossa Senhora. Quais dúvidas mais recorrentes, doutor? Geralmente são dúvidas relacionadas à disfunção erétil, acredita? Acredito. A gente tem uma incidência muito alta de jovens usando medicação por conta própria para melhorar o desempenho sexual, né? Melhorar a ereção, sem qualquer indicação. Algumas das medicações mais vendidas do mundo são medicações para ereção e muitas pessoas não precisam. E aí, com o tempo, eu já tive paciente de 21 anos que chega no consultório e fala, doutor, eu não estou tendo ereção, mesmo usando esse remédio. Eu falei, por que você começou a usar esse remédio? A pessoa não faz nem sentido, não dá nem ideia do que está usando aquilo. E aí depois já tem um problema muito mais importante, né? Porque existe uma dependência não química, que não causa dependência química, mas causa dependência psicológica. E aí que a gente encaminha para o colega psicólogo e fala, ó, seu problema não é físico, não é biológico. Então, esse tipo de pergunta relacionada à duração da relação, questão de ereção, mexe muito na masculinidade do homem, né? No âmago do homem, e ele tem dúvida e tem vergonha de comentar com o próprio homem. Aí vai na caixinha de pergunta, sabe que eu nunca identifico ninguém e pergunta. Então, é esse tipo de dúvida que mais acontece. Olha só, exatamente isso que você estava falando, né, Emerson? Da importância de ter esse ambiente que o homem se sinta seguro para falar das suas dores, né, para falar daquilo que está ali escondido, né, lá dentro do coração, da mente, né, e tentar ir desconstruindo aos poucos. Quero aproveitar para te agradecer. Obrigada, Emerson, pela sua participação. Que você continue aí, que o Projeto Seja Homem continue alcançando muitos outros homens. Parabéns. Eu agradeço demais o espaço que foi fornecido aqui por vocês. O À Tarde é uma instituição séria, né? Então eu tenho certeza de que todo o cuidado com que isso aqui foi realizado foi muito bem minucioso, né? Então eu acredito que isso aqui possa crescer e se tornar outras coisas maiores ainda, né, do que a gente tem discutido. Gostaria de finalizar com uma pergunta que a gente faz no Projeto Seja Homem sempre. Você, homem, com quantos amigos você pode conversar sobre qualquer assunto? Essa é uma pergunta que a gente sempre faz nas rodas de conversa, porque elas fazem a gente pensar, né? São perguntas que muitas vezes nós, homens, nunca nos perguntamos na vida, porque a gente ouve que homem não tem amigo. Homem é sua esposa, seus filhos e segue a vida. Então, muitos homens respondem pra gente que tem um amigo, 2 amigos, né? E essa rede de apoio que a gente tanto fala, como é que fica? Né? Então é importante frisar esse ponto. Eu fico feliz com esse espaço para que a gente possa falar sobre isso e que essa pergunta alcance muitas outras pessoas. E que essa rede de apoio seja uma rede de apoio bacana de verdade, não aquela rede de apoio que aponta, que julga, que desmerece, que seja uma rede de apoio que acolha. Exato. O humor, ele tem muitas coisas positivas, mas tem 2 pontos no humor que a gente precisa sempre tomar muito cuidado. A primeira é quando ele é usado como mecanismo de defesa para não abrir mão da virilidade, né? Então, quando a gente vai falar sobre questões que afetam a virilidade do homem,
geralmente surge com humor, como foi o caso do vídeo do Porta dos Fundos. Sempre traz com humor para tentar diminuir o peso daquilo que está sendo dito. Isso é bacana, isso é positivo. Mas quando surge com as piadinhas do tipo, o dedinho ali, o dedinho aqui, isso causa uma naturalização de um problema que é um problema muito sério. E o segundo ponto é a naturalização de violências que não podem acontecer. Você tem uma pessoa fragilizada, você tem uma pessoa que está passando por um processo de luto e as piadinhas surgem, elas não são simplesmente piadinhas, são violências, né? E de quantas microviolências são precisas para que a gente chegue numa violência de fato. Não seja parte dessa violência, né? Da continuidade dessa violência. Então, a partir do momento que você dá risada, que você partilha daquele momento, você é tão culpado quanto, né? Então, não só quem fez a piadinha, mas quem está sorrindo, né, também está compartilhando para que se perpetue essa piadinha de mau gosto, não é? Obrigada, Everson. Quero também, claro, agradecer a seu Bonifácio, que está aí todo organizado, usando máscara, se recuperando, não é, seu Bonifácio? Minha mulher que diz, vá de máscara. Não tire, não. Eu que agradeço a oportunidade, para mim foi uma experiência única. Espero ter contribuído um pouco com a minha saúde, né? É o que eu lhe desejo, seu Bonifácio, muita saúde e alegrias em sua vida. Muito obrigado. Obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Roda de Conversa. E você que está aí acompanhando, curta, comente, compartilha. Não esqueça também de ativar o sininho para receber todas as notificações. Eu espero que esse bate-papo sirva de informação de qualidade para você que está acompanhando mais uma edição do programa Roda de Conversa, tá bom? Obrigada, eu sou Laís Rocha e até o próximo Roda de Conversa.